toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados somente a Jesus. Não a homens, não a nós, Senhor, mas só ao teu nome seja toda a glória. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, diz a palavra do nome santo de Jesus, diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entregamos, Senhor, essa palavra que toque os corações desde já, em um nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Eu vou lhe dar um minuto, menos de um minuto mais ou menos, para que você possa fazer share agora mesmo na sua página, no seu Facebook, e comece a compartilhar com as pessoas que estão aí, em nome de Jesus. Amém. Daqui eu vou seguir com a orientação. Glória ao nome do Senhor. Enquanto você vai fazendo um compartilhamento, quero ressaltar que ontem nós tivemos a nossa primeira aula, sexta-feira, melhor dito, do Instituto Bíblico. Nós tivemos uma classe de teologia, haviam pessoas da classe pastoral, haviam pessoas da classe de evangelismo, e nós estamos muito felizes com a resposta que as pessoas estão tendo. Nós estamos com alunos do Japão, estamos com alunos da Alemanha, pessoas que vão estar sendo orientadas, e você ainda pode fazer a sua registração e também ser orientado. Amém? O que significa a luz? Quando Jesus falou, eu sou a luz do mundo, o que significa? Bom, para alguns de nós, pensamos em luz como sol, como energia, como força, como luminosidade, como brilho. Mas será que era isso que Jesus estava dizendo? Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, o que ele estava falando? Ele estava falando do brilho, de uma energia. Ele estava falando do resplandecer, de um brilho, de uma luz, em outras palavras, de um iluminar. O que a Bíblia fala sobre luz? O que significa a luz na Bíblia? O primeiro texto que nós vemos está em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 5. É a primeira vez que nós vemos a palavra luz. E olha o que Deus disse. E disse Deus, leia você que está em casa, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando nós vemos esse texto, nós pensamos no sol, que no primeiro dia Deus fez o sol e não fez o sol. Logo, quando nós vemos a palavra haja luz, nós pensamos nas estrelas, mas no primeiro dia Deus não fez as estrelas. Então que luz é essa que Deus está falando? Olha o que é que o texto da palavra nos fala em Gênesis capítulo 1, versículo 16 e 19. Olha o que a palavra de Deus fala. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e houve tarde e manhã do quarto dia. No primeiro dia haja luz, mas só no quarto dia é que apareceram os astros que nós conhecemos. Então que luz era essa que Deus estava falando? A palavra luz ali não fala de brilho, mas fala do reflexo. Reflexo de quem? Em outras palavras, o que foi que Deus disse? No primeiro dia, que se reflita a minha imagem. Aleluia! Então o primeiro conceito de luz é o conceito de pessoa. Não é de vida, não é de energia, não é de caminho, mas de pessoa. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ama, Ele está falando de um relacionamento pessoal do homem com o próprio Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 nos diz que Deus é luz. Leia comigo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas. Deus não tem a luz, Deus não reflete a luz, Deus não manifesta a luz. Deus, Ele é a própria luz. Ele é a luz que ilumina a espiritualidade, que ilumina o plano físico, o plano espiritual, o universo. Você me vê porque existe luz, e essa luz não é própria das coisas, essa luz reflete a luz de alguém que é a luz. Bendito seja o nome do Senhor.
Olha o que João capítulo 8, versículo 12. Os irmãos estão comigo, irmãos? Já estão recebendo a palavra? Deus já está falando ao nosso coração. Olha só, então Jesus disse: eu sou a luz do... Sou eu que dou o brilho ao sol, sou eu que dou o brilho à lua, sou eu que faço as estrelas brilharem. Eu sou a luz da vida, eu sou o caminho da eternidade, eu sou a existência. Mas aqui ele diz: eu sou o próprio Deus. Então, assim que logo nós concluímos que tudo que existe não tem luz própria, segundo a Bíblia, mas reflete a luz, e que nada mais o que nós vemos de luz é o reflexo de Deus em toda a sua criação. Você olha para o sol e você vê uma estrela de quinta grandeza incandescente. Nós vemos, tem luz própria, mas a Bíblia diz que não tem luz própria. A Bíblia diz que ele reflete a luz própria. A única luz própria é Deus. Eu sou a luz. Quando Deus criou as estrelas, quando Deus fez o universo, Deus fez e refletiu nele a sua imagem. Só nós fomos feitos à sua semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão comigo? Então, a primeira vez como Deus fala, aleluia. Por isso, quando nós entramos na eternidade, tudo é luz. Mas você ainda não entendeu, talvez. Olha o que o texto diz. A Bíblia Sagrada, já vou entrar no texto, nos fala que no final, depois de tudo acontecer, do juízo final, do trono branco, a Bíblia diz que vai descer do céu a nova Jerusalém. Vai vir descendo do céu uma cidade gloriosa, onde o povo de Deus vai habitar. E a Bíblia Sagrada diz que ela vai ser iluminada, mas não vai ser iluminada nem por sol e nem por lua, porque não precisam dos astros. Olha o que a Bíblia diz, aleluia. Os irmãos estão comigo. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. Dê glória ao nome do Senhor. Você ainda não entendeu? Eu creio que você entendeu. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Você acha que Deus precisa de sol e precisa de lua e de estrelas? Quem precisa de Deus é a lua, o sol e as estrelas. Os firmamentos que existem, os universos que existem, brilham e existem porque a luz própria é Deus. Logo afirmamos hoje, sem ser cientista, com toda a segurança, se a cidade que vai vir não precisa de sol e nem de lua, imagine o sol, e diz que essa cidade, o mundo inteiro vai brilhar, porque Jesus estará brilhando sobre ela. Logo, a luz não descansa em astros, a luz é uma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui mesmo nós poderíamos continuar pregando e acabar a pregação aqui mesmo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A segunda razão de nós entendermos João 8,12, quando ele fala eu sou a luz, é a palavra presença. Diga comigo, presença. Então tá bem, Jerusalém, quando a gente fala assim, eu sou a luz do mundo, o que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo, eu sou a pessoa, o próprio Deus, e quero ter o relacionamento com o homem. A segunda, não sou apenas a pessoa, mas eu sou a manifestação em tudo que existe da própria presença de Deus. Eu sou o próprio Deus. Olha, ainda não falamos de brilho. Para você talvez luz tenha a ver com sol, não é? Talvez luz tenha a ver para você com uma energia, mas no contexto bíblico não é o mesmo contexto natural. O natural é luz, brilho, energia, força. No contexto bíblico, pessoa, presença. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira razão que nós vemos na imagem de luz como presença é esse castiçal aí. Você que está em casa vê este castiçal, se chama menorá. Menorá, no tempo em que foi construído o tabernáculo e o templo, não havia eletricidade, não haviam cabos de eletricidade. Então se iluminava dentro do templo com castiçais ou candelabros. Haviam candelabros, uma de 7 braços.
E cada um desses braços eram colocado azeite e acendia. A Bíblia fala que Deus tem os 7 Espíritos de Deus. Ele fala dos 7 braços do menorá, que são as 7 qualidades da pessoa de Deus. Hoje em Israel, desde então, se celebra também a festa das luzes, que também se remonta a um menorá, mas de 9 braços. Aonde os braços representam os dias de isolamento que o povo teve dentro do templo, e um deles foi usado para servir todos os outros. Assim que nós temos menorá de 7 braços, menorá de 9 braços. E isso aí que vocês estão vendo é a imagem do que a Bíblia também fala de luz. A Bíblia Sagrada nos mostra que essa luz está e foi construída para iluminar o tabernáculo. Leia, Êxodo capítulo 25, verso 31. A igreja leia comigo, juntos, toda a igreja. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a arte, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Deus estabelece um candelabro e diz: a minha casa, o meu tabernáculo não pode estar escuro. Então eu vou colocar luz. Mas não era luz apenas da intensidade da energia, mas dar a conhecer que o próprio Deus habitava dentro do templo. Samuel, ele era responsável de não deixar o fogo do candelabro apagar. A Bíblia Sagrada diz que ele dormia e guardava os turnos quando se ouviu a voz de Deus no templo chamando Samuel, Samuel. Samuel era responsável para que o fogo daquele candelabro não apagasse. E aquilo representa a presença de Deus. Olhe comigo em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 2. Irmãos, eu ainda não cheguei no teor da mensagem. Eu apenas estou caminhando com vocês, para vocês compreenderem comigo, quando Jesus disse: eu sou a luz, do que ele estava falando. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 2, leia comigo a palavra de Deus. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Ora, você entrava no tabernáculo, que era uma espécie de cabana, e na parte de dentro você caminhava no pátio e logo entrava na parte mais para dentro, que era o lugar santo, e ali estava o candelabro iluminando tudo que estava. De trás do candelabro havia uma outra porta que se chama lugar santíssimo, santo dos santos, onde estava ali a arca do concerto do Senhor. Quem entrava e de longe via o candelabro aceso entre as tribos ao redor do tabernáculo, dizia e afirmava: Deus está na casa, porque a casa tem a presença dele. Veja a luz do menorá. Bendito seja o nome do Senhor. Assim que luz também tem a ver com presença. Então, quando Jesus falou em João capítulo de número 8, versículo 12, ele usou a mesma palavra que significa a presença. Olha o que diz. De novo Jesus lhe falava dizendo: eu sou o menorá. A palavra luz que apresenta-se aí no versículo 12 se chama menorá. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer para você, Alain, como para mim, ele está dizendo: não sou apenas a pessoa, mas eu sou o próprio templo, eu sou a própria presença, eu sou a própria santidade. Claro, você que possa ter ascendência judia, se você assim estudar, você vai entender que quando Jesus disse que eu sou luz, ele está falando da pessoa e da própria presença do templo. Ora, a palavra de Deus fala: e o verbo se fez carne e habitou entre. A palavra habitar significa tabernáculo. E o verbo se fez carne e taberculou conosco. O próprio templo passou a viver conosco. Talvez você está olhando para mim e diz: pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Já deu que para andar na luz não são espíritos de luz? Já deu para perceber que andar na luz não é a força de talismãs, nem receitas, nem amuletos? Você já percebeu que a luz verdadeira não é um passe numa mesa branca? Já deu para perceber que a verdadeira luz também não é uma rajada de glória ou de línguas estranhas? A luz reside em uma só pessoa, o seu nome é Jesus. E sem andar com Jesus, o que resta é trevas.
ponto, falando sobre luz ainda, que a Bíblia fala, nos fala que a luz tem a ver com o reino. Quando Jesus falou, eu sou a luz, Ele está dizendo, eu sou o próprio Deus. Quando Ele disse, eu sou a luz, Ele está dizendo, eu sou o próprio templo. E quando Ele diz, eu sou a luz, Ele está dizendo, eu sou o próprio reino. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14. A igreja leia comigo. Pois Ele nos resgatou do domínio e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Quando Deus te perdoou, você mudou de trevas para a luz. Toda vez que o Senhor libera sobre a sua vida, por meio do arrependimento da sua vida de pecados, e você sai do ódio e entra no perdão, e sai da resistência, do ressentimento e na amargura, e entra no perdão e na bondade, você sai de trevas para a luz. Quando Jesus falou sobre luz, Ele falou de reino. Se eu sou a luz, é porque existem trevas. A palavra de Deus nos fala que aqueles que vieram a Cristo, o Senhor os transportou das trevas para a luz. Trevas não é apenas a falta de luz, mas tem a ver com o sistema desse mundo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 9. A igreja leia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O evangelho da porta larga é o evangelho de trevas. O evangelho da conveniência é o evangelho de trevas. O evangelho que aceita tudo como o mundo dá é o evangelho de trevas. O evangelho que faz concessões a intimidades sexuais desaprovadas no evangelho é o evangelho de trevas. O evangelho que reúne pessoas para encher número, mas não confronta e não transforma, é o evangelho de trevas. Deus nos chamou para sair das trevas para a luz e para denunciar as trevas. Deus chamou a igreja. O evangelho da luz, não apenas que Ele morreu na cruz, Ele morreu, ressuscitou e te fez luz. E luz não é brilho, é reino, é presença e é pessoa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão comigo. Mas o mundo está em trevas. Quando Jesus veio a este mundo, o mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo em trevas, Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para o mundo de trevas. Os teus parentes estavam em trevas. Os teus filhos estão no mundo de trevas. Você vive no mundo de trevas. Você pode acender as luzes que você quiser. O sol pode aquecer e brilhar incessantemente, mas aos olhos de Deus é só escuridão na face da terra. As maternidades estão cheias de bebês que nasceram, que o Senhor trouxe a este mundo. Vieram de Deus, entraram no útero escuro, e quando saem do útero, se encontram com as trevas. O ser humano, quando ele morre, ele está condenado a uma vida longe de Deus. Ele nasce distante de Deus. Ele é pecador, não porque peca, é porque ele nasceu pecador. É natureza de pecado, habita nele. Nós nascemos nas trevas, e Deus nos amou e viu que não havia nenhum justo, e enviou a luz. O mundo de trevas é tremendo. Talvez você diga, não pastor, eu sou um espírito de luz. Olha o que a Bíblia fala sobre você. E olha como Deus pinta o ser humano e a necessidade que o ser humano tem de vir a Deus. Olha, Jó diz, como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de uma mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas do céu são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de uma larva, do filho do homem que não passa de um verme. Nós nascemos num mundo de trevas. Deus olha para nós perdidos.
Os recém-nascidos, as crianças que nascem tão lindas, aos nossos olhos são preciosas, mas para Deus causa muito mais do que alegria, causa compaixão. Elas precisam da luz. A mulher que está grávida, a luz traz à existência a um mundo sem luz. Existe mais luz dentro do ventre de uma mãe do que fora dela. Segundo a Bíblia, a luz está dentro da mãe, porque Deus trouxe aquela alma ali dentro. Mas quando ela sai, não há luz. Deus enviou o seu Filho. Ele é o próprio Deus encarnado. O seu nome é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O texto da palavra nos diz em João 3,19 que as pessoas quando viram a luz que é Cristo, rejeitaram a luz. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas, elas sabem que Jesus é a luz, elas sabem o caminho certo. Talvez você que está me vendo diz: pastor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que Deus é fiel, eu sei que o caminho é esse. E por que eu não acerto? Porque você ama mais as obras más do que a luz. Vidas não se convertem, não é por falta de pregação, é por falta de amor. Elas decidiram amar o mundo mais do que a Deus. Vidas não experimentam uma vida com Deus porque amam o sistema deste mundo, amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 12, versículo 46 diz que o Senhor, Ele veio, e o momento em que a luz começa a brilhar neste mundo de trevas, brilha sobre a tua vida e sobre a minha vida, brilha sobre você, é no momento: e eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Existem cristãos que estão nas trevas. Existem cristãos que estão caminhando nas trevas. Existem pessoas que creem em Cristo, mas não se comprometeram com Ele e permanecem nas trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor quer brilhar sobre a tua vida. Ele quer tirar você. Quando Jesus veio a este mundo como luz, Satanás já estava aqui se disfarçando de luz. Satanás, ele quer ser luz. Ele quer que as pessoas tenham um relacionamento com Ele. Ele veio implantar o reino dele. Satanás estava no céu, o seu nome era Lúcifer. Nele havia luz, mas quando ele se afastou da luz, nasceu as trevas. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14, leia comigo, você possa ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 ao 15 diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Satanás, ele traz um brilho de luz. Ele faz você acreditar que esse reino de Deus, esse evangelho de cruz, essa questão de perdoar, de viver uma vida santa, de ser um evangelho careta, quadrado, que você tem que ter na igreja no domingo e depois nos seus vícios, nas suas noitadas. Satanás, ele quer pegar o evangelho e transformar da maneira dele, e ainda levanta pastores, membros, pregadores. Ele levanta um exército de uma igreja que se diz ser a igreja de Cristo, mas é a igreja do reino das trevas, porque tudo que faz é opacar a luz do evangelho. Eu vim aqui nessa tarde, no nome de Jesus, dizer para você que ainda existe o evangelho da luz, e a luz é Cristo, e a luz resplandece sobre as trevas e a dissipa. Vidas estão descendo para o inferno porque estão seguindo o evangelho do reino das trevas, um evangelho de uma luz disfarçada. A primeira coisa que Satanás usa para disfarçar o evangelho é dizer que todos nós somos espíritos de luz. Ele faz um carinho no nosso coração. Ele diz: você é um espírito de luz. A
Bíblia Sagrada diz que você não é um espírito de luz. Você nasceu nas trevas, você é pecador, está destituído da graça de Deus. O evangelho de Satanás diz: você é um espírito de luz que tem que evoluir. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos espíritos sem luz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao 3, os irmãos estão comigo? Aleluia. Posso continuar? Podem dar glória ao nome do Senhor por isso. Amém? Você que está em casa, eu posso continuar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você estava morto, o pecado matou você, deixou você morto, não havia luz dentro de você. Paulo falando à igreja de Éfeso que em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, vidas que rejeitam a Jesus, estão vivendo no reino das trevas, e as trevas os faz crer que estão vivendo no reino da luz, e dizem ser filhos de Deus, e a Bíblia diz que não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Se você decide não ter a vida em caminhar na luz, que é com Jesus, a Bíblia diz que você não é filho, a Bíblia diz que você é filho da desobediência e filho da ira. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Algumas pessoas não estão nem aí, talvez, o que eu estou dizendo, mas é só uma questão de tempo. Quando a morte chegar, eu tenho certeza que o que você vai querer ver é luz e não trevas. O evangelho não é apenas levantar a mão e aceitar Jesus repetindo uma oração de arrependimento. Ainda continua uma cruz para você carregar, ainda tem um caminho estreito para caminhar, ainda tem uma porta apertada para você passar. Ei! Não é apenas repetir uma oração e simplesmente estar salvo, é repetir e caminhar salvo. Eram 10 virgens, 5 virgens estavam preparadas para entrar naquela núpcia e 5 não. O problema não foi os vestidos dela, foi o azeite que elas traziam. O texto do próximo domingo será potente ao nosso coração, quando nós mergulharmos nas águas dessa parábola também. A outra maneira que Satanás usa sobre o evangelho que disfarça de luz é dizer que os espíritos de luz reencarnam. Existem cristãos que até creem que estão tendo visitações do pai, da mãe que morreu, do avô, do tio. Alguns até chegam a orar dentro da casa e dizer: papai, papai, seja bem-vindo em nome de Jesus, sendo que o pai já morreu há muitos anos. Outros até acreditam que os animais que morreram, os espíritos estão dentro de casa. Eu escutei agora o latir do Gucci dentro de casa, o meu cachorrinho. Existem outros que têm medo de casas mal assombradas. Não, aqui deve ter o espírito, porque aqui morreu uma pessoa enforcada, uma pessoa morta. Cuidado. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os espíritos sem luz, eles não reencarnam. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo de número 9, versos 5 ou 6. Leia comigo. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O espírito ele sai, o espírito sem luz ele sai, já entra no mundo de trevas e entra nas trevas sem Deus. Só Jesus é a luz do mundo. Aquele que crê nele e anda nele não andará em trevas jamais, mas terá a luz da vida. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Dê um aplauso ao seu santo nome. Exalte ao santo nome do Senhor. Ele é digno de toda glória e toda adoração. Eu sinto muito frustrar você com a expectativa de um dia voltar a ver o seu pai aqui nessa terra, se ele morreu. Ele partiu e ele não volta. E que são as manifestações desses pais, dessas imagens, destas pessoas que aparecem? Satanás se disfarça em anjo de luz. Tudo que ele quer é que você não creia
no evangelho verdadeiro de Jesus. Em Salmo de número 78, versículo de número 39, olha o que a Bíblia diz: lembrou-se de que éramos meros mortais, brisa passageira que não retorna. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, ele quer que você pregue o evangelho das trevas, levando o nome de crente. Ele quer que você viva uma vida do evangelho das trevas, dizendo que vai morar no céu. Ele não tem problema que você diga que você é salvo, salvo para sempre, contanto que você entregue para Ele a tua adoração e ande no reino deste mundo. Ele está feliz. Ele chegou para Jesus e disse: olha, só quero que tu entregues a tua vontade a mim, e eu te darei todos os reinos deste mundo. O que é que você precisa? Dinheiro, casa, comida, roupa lavada, eu te dou tudo. Eu só preciso que você me entregue a sua adoração, a sua vontade. A segunda ação que o reino das trevas ele usa, disfarçando a luz, é a idolatria. Muitas pessoas hoje têm idolatria não apenas em um carro, uma casa, amuletos, mas em ídolos. Fazem imagens, veneram. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não, eu ainda nem comecei a pregar. Fazem ídolos, fazem imagens, e essas imagens eles colocam toda a fé e diz: essa imagem é o meu intercessor entre Deus e os homens. Essa imagem é o meu intercessor e nela eu coloco total confiança. A Bíblia Sagrada diz que Satanás, o reino das trevas, disfarça como o reino da luz, para que você não siga Jesus. Siga Jesus e fulano, Jesus e Beltrano, Jesus e o amuleto, Jesus e a porção, Jesus e tantas outras coisas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 19 ao 20. Leia comigo. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam. O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo, ele olha aquelas pessoas adorando aquelas imagens daquelas deidades, daquelas divindades, e Paulo ele diz: o que eles sacrificam a estas imagens, eles não conseguem ver, mas de trás delas há demônios. Eles dizem que estão sacrificando a Deus, mas estão sacrificando a demônios. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não tem ódio a você por ser pecador. Ele ama você. O que Ele não tolera é que você continue nas trevas. Ele enviou o seu Filho para te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele colocou a igreja para não ser trevas no meio de trevas, mas para ser luz que destrói o poder das trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não brincamos de igreja, não estamos lutando com denominações, não estamos buscando números que se encham e que se vão. Isso é evangelho do reino das trevas. O reino das trevas busca números em lugares. O reino dos céus busca vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine você, que você é salvo em Jesus Cristo. Você conhece que Jesus é a sua vida, que o Espírito Santo, você não adora ídolos, você não crê nessas encarnações, em outras palavras, você tem um conceito bem certinho. Então Satanás não pode com você, mas ele pode. Ele trata em outras palavras. Ele diz: como é que essa pessoa, vamos tirar exemplo, como é que o pastor Alex, que nasceu nesse reino das trevas, conseguiu agora ser luz na minha casa? Eu quero a minha casa de trevas, eu não quero a minha casa de luz. Como é que ele está brilhando? Ele veio em trevas, nasceu em trevas, e agora as trevas continuam nele, só que quem está brilhando nele é o Espírito de Jesus, que é a luz do mundo, a saber, o Espírito Santo que habita nele, é a luz que brilha nele, porque ele mesmo não tem luz própria. A luz própria é o Espírito Santo, é Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na vida dele, por isso que ele brilha. Então eu vou fazer com que o poder que está dentro dele se apague. E é assim que eu vou fazer. Mateus capítulo 6, verso 22, 23, leia comigo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus,
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas não são. Então, a maneira como Satanás ele quer trabalhar contigo, ele não coloca um demônio com um cetro, como alguns falam, até uma figura medieval. Ele só faz tentar você a que você viva neste mundo com os valores do reino das trevas. Deus diz: levanta às 3 horas e vai fazer uma visita. Ai, Senhor, estou tão cansado. Aí o patrão diz: 3 horas da manhã, eu quero que você esteja lá para ganhar $100. Você vai, chuva, neve, seja o que for, entra no carro e vai. O reino deste mundo manipula e dirige o sistema. Sem perceber, você está sendo levado e conduzido por um sistema que está em trevas e não viu a presença de nenhum ser demoníaco. O texto ainda nos fala, ainda em 1 João capítulo 2, verso 8 ao 11. Leia comigo, a igreja está comigo. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Pastor, é uma bênção, eu sinto a presença de Deus. E você já perdoou? Não, você está em trevas. Você já buscou a paz? Já. E a pessoa já lhe perdoou? Não quer nem o perdão, mas ela é crente. Ela está em trevas, anda em trevas, está cega e não sabe. A maneira como Satanás trata de impedir com que a pessoa, a presença, o reino de Deus entre na vida dos cristãos, é fazendo com que os seus olhos negociem o reino de Deus com as trevas e fazendo com que eles tenham ódio contra o seu próprio irmão. Quem odeia o seu próprio irmão está em trevas. Eu fui num velório, um caixão estava tão maravilhoso, flores, as pessoas chorando, tantas pessoas falaram tantas coisas bonitas. Eu chorei no velório e já fiz muitos velórios, aqui no país e fora do país, e de N situações. E eu estive nesse velório e quando eu vi esse velório eu fiquei emocionado, até que as minhas lágrimas secassem quando eu soube. Pastor, ninguém sabe, mas ele morreu cheio de ódio contra o irmão dele. E o irmão dele está ali, chorando, porque não teve oportunidade de pedir perdão para ele. As coroas eram bonitas, a música foi linda, até cantamos: quão grande és tu, quão grande és tu. Mas segundo a pauta do evangelho, morreu nas trevas, se odiou o seu irmão. O evangelho da luz não é o evangelho de talentos ou expressões de dons. O evangelho da luz é relacionamento com a pessoa de Jesus, é manifestação da sua presença e é a aplicação do reino de Deus contra o reino das trevas. A igreja de Jesus deve se brilhar neste mundo tenebroso e jamais perder o seu brilho. Brilhar não é apenas manifestar barulho, é testemunho, vida. Os nossos irmãos na China continuam sendo perseguidos, segundo alguns nos dão a conhecer. Os nossos irmãos na Coreia do Norte continuam sem serem vistos, mas estão lá. Nossos irmãos em muitos lugares do mundo continuam pagando preço com a sua própria vida. Eles não podem estar na rede social, não podem bater palmas, não podem dizer eu sou crente, mas eles estão brilhando. Aleluia! Aleluia! O muro de Berlim caiu ao chão. As divisões na história dessa humanidade foram postas ao chão, porque pessoas resolveram brilhar neste mundo, rebater o reino das trevas com o reino da luz. Algumas delas jamais serão conhecidas neste mundo, como milhares não são, mas no céu são muito famosas, porque a sua luz resplandeceu e trouxe glória ao nome de Deus. Versículo de número 8 do capítulo 5 do livro de Efésios, e eu estou a terminar. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por que são luz? Não é porque tem luz própria, é porque o Espírito Santo que habita em você, está em você para você fazer obras de luz. Vivam como filhos da luz.
Filhos da luz na pobreza, filhos da luz na riqueza. Filhos da luz em lugares não intelectuais, e filhos da luz nos lugares mais intelectuais. Filhos da luz cortando uma grama, filhos da luz dirigindo uma nação. Seja filho da luz. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, verso 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Minha irmã Paula, quando o Senhor nos chamou de luz do mundo, Ele estava falando de obras. Quando Ele disse, vocês são a luz do mundo, Ele está falando de obras. Cadê o teu testemunho? Cadê as tuas obras do reino de Deus? Cadê as tuas obras que mostram a presença de Deus na sua vida? Cadê as tuas obras que mostram o teu relacionamento com Jesus? Ser luz não é trazer cartazes lá fora, sou crente. É viver como? É ser luz. Agora nós vamos ter as ferramentas para nós rebatermos essas artimanhas de Satanás em nos querer engabelar e engodar num evangelho que não é da luz. A primeira delas, a poderosa palavra de Deus. Quando nós nascemos neste mundo de trevas, Deus colocou a luz dentro de nós, que é o Espírito Santo, e Ele diz, se você não usar a palavra, a luz está dentro de você, mas os teus caminhos estão em trevas. Porque luz para o teu caminho não é o teu discernimento, é a minha palavra. Sem a leitura e o conhecimento da minha palavra, você é um crente cheio de luz, andando em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos ler mais a Bíblia? Vamos ler mais a palavra de Deus? Você vai terminar o ano de 2020 sem ler pelo menos o Novo Testamento? Nós temos tempo para tantas coisas nesta vida. Quem me ama, ama a minha palavra. Fique de pé conosco, nós estamos a entregar a mensagem agora. Em Atos capítulo de número 26, versículos 16 e 18, o apóstolo Paulo teve a visão de Jesus. Jesus falou com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E ali, naquela visão do capítulo 9 do livro de Atos, se põe bem claro que Paulo perseguia Jesus. Mas aqui no versículo de número 16 e 18, Paulo, diante do rei Agripa, fala as entrelinhas da conversa que aconteceu no caminho de Damasco. Olha o que ele diz. Jesus diz, eu apareci a você, Paulo, para constituir-te meu servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu te mostrei. E eu fiz você, Paulo, para que você abra os olhos e converta as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Aleluia, aleluia. Diga, eu vou abrir os olhos de alguém. Eu vou falar, porque Deus me constituiu para brilhar e tirar vidas das trevas para a luz. Eu quero terminar dizendo que durante mais de 4 anos a minha família, no princípio, não conhecia Jesus. Eu lembro muito bem da minha mãe, que ela acreditava em espíritos de luz, e ela também acreditava nesse princípio de idolatria. E fui o primeiro a conhecer Jesus, e durante 4 anos eu disse, se eu fizer isso, ela vai me colocar para fora de casa. Algumas vezes foi muito tenso, mas durante 4 anos eu disse, eu vou abrir os olhos da minha mãe. Eu vou abrir os olhos da minha mãe. Eu prefiro ela com raiva nessa vida, mas feliz comigo no céu, do que vivendo bem aqui e eu buscá-la na eternidade e ela não vai estar lá. Eu disse, não, mãe, o evangelho não é esse. Esse é o evangelho. E foi dia após dia, mês atrás mês, até momentos que nós tivemos batalhas espirituais no contexto, ia mostrando Bíblia. O evangelho entrou no coração da minha mãe, a luz brilhou.
brilhou para os meus irmãos, começou a brilhar com meus parentes, e muita gente hoje conhece a Jesus. Deus te constituiu para abrir os olhos de quem está nas trevas para a luz, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Repita comigo. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não é apenas quem se batizou, não é apenas quem levantou a mão e fez a oração, é quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu queria que nesse momento você orasse por alguém, por algum familiar, pela sua vida, orasse por você, orasse diante do Senhor e diz: pastor, eu vou orar, se tem alguém que você precisa, eu vou ser luz para essa vida. Se você está sendo confrontado a algo na sua vida e diz: pastor, eu vou abrir os olhos de alguém, eu vou brilhar. E para você que está me vendo agora e diz: pastor, eu quero, os meus olhos foram abertos, eu acreditava em espíritos de luz, eu acreditava nessas imagens, mas hoje os meus olhos foram abertos. Se você é essa pessoa, mande agora a mensagem dizendo: sou eu, pastor, ore por mim, eu estou entregando a minha vida a Jesus agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então somente você se arrepende dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor da sua vida, e você recebe o perdão dos seus pecados, a salvação pela fé. Mas é necessário continuar andando nele, na luz. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, a igreja orando nesse momento, existem pessoas que durante a internet também são alcançadas, são libertadas. Pai, em nome de Jesus, então repita comigo nesse momento, se você entregou a sua vida a Jesus ou deseja fazê-lo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Lava-me, Senhor, com teu sangue, eu abro o meu coração para ti. Entra no meu coração, Espírito Santo, e faz nele morada. Eu te prometo que desde agora em diante eu te seguirei todos os dias da minha vida até o fim, no nome de Jesus. Busque uma igreja que pregue o Evangelho, que te prepare para o arrebatamento da igreja. Busque uma igreja que te faça um proclamador do Evangelho e que fale a salvação em Cristo Jesus.